Você já se sentiu no limite? Como se todo esforço fosse em vão e cada porta que você bate simplesmente permanecesse fechada. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa agora, problemas financeiros, relacionamentos que parecem ter perdido o rumo ou até mesmo uma luta interna contra pensamentos negativos. Se esse sentimento é familiar, quero te dizer uma coisa: você não está sozinho, e esse vídeo pode ser exatamente o que você precisa hoje. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como transformar esse peso em força, como enxergar os desafios como degraus para algo maior. Este vídeo é um convite para você refletir, se reerguer e encontrar a coragem que talvez esteja escondida dentro de você. Aqui, você vai descobrir ferramentas práticas e uma perspectiva inspiradora para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos falar sobre propósito, persistência e a força que surge nos momentos mais difíceis. Então, pare por um momento e pense: o que aconteceria se você escolhesse continuar? E se o que você está enfrentando agora for parte de um plano maior que ainda não consegue enxergar? Esse vídeo pode te dar a clareza e a força que você precisa para não desistir, porque desistir nunca será a melhor opção. Fique comigo e descubra como dar o próximo passo para transformar a sua vida. A luta diária e o cansaço. Há dias em que a vida parece uma escalada sem fim. Cada passo exige um esforço que parece maior do que o anterior, e o cansaço chega como um visitante indesejado, querendo ficar. As responsabilidades, os prazos e os problemas se acumulam, e no meio disso tudo, a alma começa a questionar: será que vale a pena continuar? É nesse ponto que muitas pessoas esquecem que até as maiores tempestades passam. A palavra de Deus nos ensina que, embora o peso seja grande, Ele nunca nos deixa carregar solitarios. E aí está o primeiro aprendizado: parar para conversar com o Espírito Santo, através da oração, renova as forças como nada mais pode fazer. Experimente começar o dia entregando suas lutas a Jesus. Você verá como o fardo parece mais leve. Pense por um momento em um rio cheio de correntezas. Remar contra ele pode parecer impossível, mas é justamente essa resistência que fortalece o barco e quem o conduz. Da mesma forma, a luta diária molda o caráter. Talvez a sua luta seja financeira, e o saldo negativo parece uma sentença sem fim. Ou quem sabe, seja emocional, com relacionamentos desgastados. Em qualquer caso, você precisa lembrar: as dificuldades nunca são maiores que a capacidade que Deus te deu para enfrentá-las. A meditação na palavra da Bíblia, mesmo que seja alguns minutos do Salmo 23, pode trazer clareza onde antes só havia confusão. E quando o cansaço apertar, respire fundo e olhe para o céu. A vida com propósito não é uma promessa de facilidade, mas de significado. Deus não coloca desafios sem antes preparar soluções. E assim como a noite sempre dá lugar ao amanhecer, as lutas que enfrentamos têm um fim. Mas isso nos leva a uma reflexão importante. O desânimo, esse inimigo tão sutil, pode tentar tomar conta da jornada. E aí, como enfrentá-lo? O desânimo é um visitante sorrateiro. Ele chega devagar, se instala em pensamentos repetitivos e tenta convencer que desistir é mais fácil. Quem nunca ouviu aquela voz interna dizendo: isso não vai dar certo, melhor parar por aqui? É importante entender que esse sentimento não é apenas um obstáculo, mas uma estratégia para te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Jesus nos alertou sobre as dificuldades, mas também garantiu que nunca estaríamos solitários. Nesses momentos, fortalecer a fé por meio da oração é como acender uma luz em um quarto escuro. Converse com Deus, mesmo que seja só para dizer: Senhor, estou cansado. Ele sempre ouve. Pense em um agricultor que planta uma semente. Ele não desiste só porque não vê o resultado imediato. Em vez disso, confia no tempo de Deus e continua cuidando do solo. Da mesma forma, a sua vida está sendo cultivada. Pode ser que agora você não veja os frutos, mas isso não significa que a colheita não virá. O desânimo tenta roubar sua esperança, mas você pode lutar contra ele com ações simples, como ler uma passagem bíblica, ou até mesmo ajudar alguém ao seu redor. O que parece pequeno é, muitas vezes, o que renova o espírito. Cada vez que você decide continuar, mesmo em meio ao desânimo, você está dizendo sim ao propósito de Deus para a sua vida. É como um corredor que, apesar do cansaço, dá mais um passo e se aproxima da linha de chegada. A vida com propósito exige essa constância. E, à medida que você escolhe perseverar, algo começa a mudar dentro de você. Mas, se o desânimo é vencido com perseverança, o que acontece quando você se sente sozinho, sem forças?
Creia na presença divina nos momentos difíceis. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, é fácil acreditar que Deus está distante. O silêncio de Deus, às vezes, parece insuportável, mas é importante lembrar, o silêncio dele nunca significa ausência. Ele trabalha nos bastidores, moldando caminhos que muitas vezes só percebemos mais tarde. Pense em José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Ele não sabia, enquanto estava no fundo do poço, que aquilo era o início de um plano maior para salvar uma nação. Da mesma forma, Deus enxerga além do que podemos ver e nunca deixa de estar presente em cada detalhe. Quando você sente que não consegue mais dar um passo, é ali que o Espírito Santo se manifesta com maior força. Ele sustenta e renova. Isaías versículo 40 capítulo 31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Nos momentos difíceis, a oração se torna um porto seguro. Pode parecer simples, mas dizer, Deus, toma conta da minha vida, é um ato de entrega que abre as portas para milagres. Experimente também meditar em passagens bíblicas que falam de esperança, como o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sentir-se fraco é humano, mas é nesse ponto que a graça de Deus age de maneira sobrenatural. Ele nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas garantiu que estaríamos acompanhados. Cada lágrima que você derrama é vista, cada oração, mesmo aquela feita em silêncio, é ouvida. Mas como podemos carregar os fardos da vida e seguir em frente sem desabar? Imagine um viajante em uma trilha longa e íngreme, carregando uma mochila pesada. Dentro dela, ele leva sonhos, responsabilidades e até medos. Cada passo parece um desafio, e a tentação de deixar tudo para trás surge. Mas o que ele não percebe é que essa mochila contém exatamente o que ele precisa para chegar ao destino. Da mesma forma, os fardos da vida, por mais pesados que pareçam, são instrumentos que Deus usa para nos moldar e nos preparar para o propósito que Ele já traçou. É por isso que não devemos abandonar o caminho, mesmo quando o peso parece insuportável. Quando você pensa em desistir, lembre-se de que as maiores conquistas vêm depois das maiores dificuldades. Talvez você esteja lidando com uma situação financeira complicada ou enfrentando desafios emocionais que parecem não ter solução. Em vez de olhar para o peso da mochila, olhe para quem está ao seu lado, Jesus. Ele nos convida a lançar nossos fardos sobre ele. A meditação no Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 28, onde Jesus diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, pode trazer alívio imediato ao coração. O peso que você carrega hoje é uma preparação para algo maior. É como o treinamento de um atleta, a resistência que ele enfrenta é o que o torna mais forte. Então, quando sentir que não pode continuar, lembre-se de que Deus nunca nos dá um fardo que não podemos carregar com sua ajuda. Mas, e quando o peso parece ser demais, será que os obstáculos são barreiras ou ferramentas divinas para nos aperfeiçoar? Às vezes, os desafios parecem barreiras intransponíveis, mas e se em vez de obstáculos, fossem ferramentas divinas? Imagine um escultor diante de uma pedra bruta. Cada golpe que ele dá parece agressivo, até mesmo doloroso, mas é assim que ele revela a obra-prima oculta. Da mesma forma, os momentos difíceis não vêm para nos destruir, mas para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para algo maior. Deus tem um propósito específico para cada um de nós, e os obstáculos são parte do plano. Como Jeremias capítulo 29 versículo 11 nos lembra, Ele tem planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Quando enfrentamos problemas, é natural questionar por que isso está acontecendo. Um casamento em crise, a perda de um emprego, ou uma doença inesperada podem nos levar a pensar que estamos sendo punidos. Mas e se isso for o início de uma transformação maior? Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossas vidas também passam por provações para que possamos crescer. Uma boa prática é refletir diariamente sobre suas lutas, perguntando, o que Deus quer me ensinar com isso? Essa perspectiva pode mudar completamente a forma como enfrentamos as adversidades. Os obstáculos são temporários, mas o que você se torna ao superá-los é eterno. Cada momento de dor é um convite para confiar mais profundamente em Deus e em seus planos. E assim como o escultor não para, até terminar sua obra, Deus não desiste de nós. A questão que fica é, como podemos persistir, mesmo quando tudo parece nos empurrar para desistir? O poder da persistência. Persistir não é apenas seguir em frente, é resistir à tentação de parar,
mesmo quando tudo ao seu redor diz que não vale mais a pena. Pense em um corredor enfrentando uma maratona. Ele sabe que a linha de chegada está longe, mas cada passo que ele dá, por menor que seja, o aproxima do objetivo. A persistência é assim, não exige pressa, mas constância. Quando enfrentamos desafios na vida, seja na área financeira, emocional ou espiritual, é a persistência que nos mantém no caminho. Meditar em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos, é um lembrete poderoso. Há momentos em que o avanço parece tão pequeno que chega a ser frustrante. Mas até os menores passos têm valor. Se você está orando e não vê resposta, continue. Se está lendo a Bíblia e sente que nada está mudando, persista. A fé não é construída de grandes saltos, mas de uma caminhada constante. Como na parábola do semeador, quem planta com dedicação colhe no tempo certo. Considere práticas simples, como reservar 5 minutos diários para um momento de silêncio com Deus. É nesses pequenos gestos que a força para continuar é renovada. A persistência também nos ensina algo valioso: confiar em Deus mesmo quando não enxergamos o caminho. É um ato de fé que diz: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas confio que Tu sabes. Cada dia que escolhemos persistir, nos tornamos mais fortes e mais próximos do propósito de Deus. E mesmo quando as forças parecem esgotadas, será que há uma fonte de renovação maior do que a fé em um Deus que nunca falha? A fraqueza pode parecer um sinal de derrota, mas, na verdade, é uma oportunidade para experimentar o poder transformador de Deus. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, damos espaço para o agir do Espírito Santo em nossas vidas. É como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que mesmo quando nossos próprios recursos falham, Deus está pronto para nos sustentar. Se você já se sentiu no chão, sem forças para continuar, saiba que é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que a graça divina se torna mais visível. Tente pensar na fraqueza como um momento em que sua batalha muda de estratégia. Ao invés de lutar sozinho, você entrega seus medos e limitações para Jesus. Praticar essa entrega pode ser tão simples quanto uma oração honesta: Senhor, eu não consigo, mas eu confio em Ti. É nessa oração, muitas vezes feita entre lágrimas, que a força verdadeira surge. Além disso, meditar em promessas bíblicas, como em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, ajuda a resgatar a coragem para seguir adiante. Deus não exige perfeição, Ele quer corações dispostos. Cada momento de fraqueza pode ser transformado em um testemunho de superação. Quando você sente que está caindo, Ele é quem te ergue. Quando suas mãos estão vazias, Ele preenche com sua graça. Essa força divina não apenas nos ajuda a continuar, mas nos dá a certeza de que há um propósito maior em cada desafio. E agora, com o coração renovado, será que não é hora de olhar para esses desafios como oportunidades de transformação? Convite à reflexão e à oração. Quando tudo parece perdido, a oração se torna um refúgio, um porto seguro onde podemos encontrar paz, em meio às tempestades da vida. Orar não é apenas falar com Deus, mas abrir o coração, entregar cada preocupação, cada medo e cada sonho ao Pai que nos conhece melhor do que nós mesmos. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras não são apenas um convite, mas uma promessa. Na presença de Deus, o peso que carregamos pode ser aliviado. Refletir sobre as lutas e procurar a presença divina é uma forma de renovar a alma. Pense no poder que existe em uma conversa sincera com Deus. Mesmo que você não tenha palavras bonitas, uma simples frase como Senhor, eu preciso de Ti, já é suficiente para tocar o coração de Deus. Escolha um versículo da Bíblia para meditar, como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esses momentos de reflexão podem ser transformadores, trazendo clareza onde antes havia apenas confusão e medo. Agora, convido você a se acalmar e encontrar um lugar tranquilo. Respire profundamente, permitindo que o Espírito Santo encha o seu coração com paz. Feche os olhos por um momento e deixe que todas as preocupações do dia fiquem em segundo plano. Esse é um momento entre você e Deus, um momento de entrega e renovação. Deixe a oração fluir do seu coração e permita que a força de Jesus renove sua esperança. Vamos orar juntos. Oração. Pai amado e poderoso, aqui estou diante de Ti.
com meu coração aberto e minhas mãos estendidas. Senhor, sinto-me cansada, e as lutas da vida têm sido difíceis de carregar. Mas sei que Tu és um Deus fiel, que jamais me abandona, e eu Te entrego agora tudo o que pesa na minha alma. Tu disseste em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que eu posso ir até Ti, para encontrar descanso. Então, aqui estou, Senhor, pedindo a Tua paz. Fortalece-me, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Ensina-me a confiar mais em Ti, e a lembrar que mesmo nas fraquezas, a Tua força se aperfeiçoa. Que eu possa enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento e não como obstáculos intransponíveis. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Tu prometeste que posso todas as coisas em Ti. Ajuda-me a viver essa verdade, um dia de cada vez. Senhor, derrama sobre mim a Tua graça e renova a minha esperança. Ajuda-me a perceber que o que carrego agora é parte do propósito que Tu tens para mim. Obrigado porque sei que não estou sozinho e que Tu caminhas comigo em cada passo. Eu confio em Ti, Jesus, e deixo tudo nas Tuas mãos. Amém. A sua história ainda não acabou, e Deus está escrevendo um capítulo de vitória para você. Lembre-se, os desafios são temporários, mas o propósito que Deus tem para a sua vida é eterno. Não desista, porque em cada passo de fé, Ele está ao seu lado, guiando e fortalecendo você. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé e esperança. E para continuar recebendo palavras que renovam a sua vida, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus abençoe sua caminhada. Até a próxima!